Boa noite, tudo bem? Pessoal, nono ano então, segue a nossa atividade, tá? Referente aos movimentos dos corpos, tá? Então, dentro da parte da física, a gente estuda um pouco da questão da cinemática, né? O que seria cinemática? Cinemática é a parte da física que estuda os movimentos, certo? Então, vamos acompanhar nos slides, né? Para melhor entendimento, então, referente a conceitos básicos da física. Ok? Movimento dos corpos. Cinemática. Então, conforme foi citado antes, cinemática é a parte da física, né, que estuda o movimento, certo? Por exemplo, o que seria movimento? Movimento é quando um móvel, né, se desloca. Por exemplo, o que seria um móvel? Um móvel é qualquer objeto, né, que se movimenta. Por exemplo, um automóvel, uma pessoa, uma bicicleta, tá? Tudo isso são conceitos de móvel, ok? Depois a gente tem, dentro dessa parte da cinemática, né, uns conceitos também referente ao movimento, né, movimento em repouso. O que seria um movimento em repouso? Por exemplo, uma pessoa quando está parada, né, o movimento dela seria parado, ok? Agora, vamos só observar nesse slide. Para se dizer se um corpo se move ou está em repouso, escolha um referencial observando-se ao passar do tempo a distância entre o objeto observado e o ponto referencial variou ou a manteve constante. Se variou, né, ou se manteve constante. O que seria um ponto, né, de referência? Por exemplo, eu estou na minha casa e me desloco até a escola. Qual é o ponto de referência para se deslocar da sua casa? O ponto de referência seria a escola, tá? Então isso é ponto referencial, certo? Seguindo então, nós temos, né, a casa está em repouso, nesse caso, em relação ao homem, mas o carro está por outro lado em movimento, tá? Digamos que a casa está parada, né, em relação ao homem, mas o automóvel está em movimento, né, em relação ao outro lado ali. Nesse caso, então, definindo algumas características, né, do ponto inicial. O ponto espacial adotado, que pode ser considerado em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, referencial inicial, certo? Depois a gente tem um móvel. O que seria um móvel? O objeto que se movimenta. O exemplo que eu coloquei ali, o carro, certo? Corpo. O que seria corpo? O corpo é um objeto, né, dotado de matéria. Nesse caso, não está ali explicando o que seria corpo. Movimento. A distância entre o ponto referencial e o objeto varia, né, de valor. Então, movimento, né, é a distância entre um ponto e o outro. Repouso seria a distância entre o ponto referencial e o objeto, né, vai permanecer constante ao passar do tempo. Ou seja, repouso é quando a gente está parado e não ocorre movimentação. Cinemática já foi falado que é a parte da física que estuda os movimentos. Importante, tá, pessoal, que esse vídeo vocês passem, né, ele para o caderno, certo? De acordo com as explicações aqui, porque está bem claro. Espaço e trajetória, tá? Nesse caso a gente tem um ponto referencial, né, digamos que uma linha, e essa linha tem umas bolinhas que vai representar, né, o deslocamento de algo, tá? Nesse caso, então, o SO é a posição inicial, certo? De um objeto. E o S seria a posição final, tá? Então, digamos que aqui ocorreu um deslocamento de um móvel, seguindo da posição final até a posição, quer dizer, da posição inicial até a posição final. Seguindo, então, espaço é um ponto cartesiano.
x, y, z, que indica a posição atual. Usamos o símbolo S, né, para representar então o deslocamento. O SO é a posição inicial e o S é a posição final, ok? Determina-se uma trajetória, o percurso real. Veja, né, nesse caso, qual foi o percurso real? Seria toda essa linha, né, em deslocamento, certo? Quando ocorrer uma variação, por exemplo ali, ó, quando ocorrer uma variação na posição ou espaço, ΔS significa o deslocamento, tá, pessoal? O delta sempre vai ser qual é o deslocamento de um corpo, né? Por exemplo, o deslocamento ele é representado pela letra ΔS, tá? Devemos primeiramente verificar o sistema métrico que está sendo utilizado em um segundo lugar em um módulo, efetuando o seguinte procedimento matemático. Então aqui a gente tem uma regrinha, tá? Essa regrinha é o cálculo, né, para se chegar a um deslocamento, certo? Então a distância ΔS é o deslocamento igual. Para eu achar o deslocamento, eu tenho que pegar a posição final menos a posição inicial, tá? Por exemplo, no livro de vocês, tá? A gente tem o livro, nesse caso aqui, ó. Qual foi o deslocamento que a Giovana, né, teve de sair da casa dela para chegar à escola? Digamos que qual foi o deslocamento da Giovana? Ela saiu do ponto A para chegar no ponto B. Então ela teve um percurso em linha reta, chamado de movimento retilíneo, cerca de 300 metros, ok? Agora, se ela fosse sair da casa dela, fazer uma volta atrás dessa árvore, né, e retornar aqui para o ponto B, seria os mesmos 300 metros? Obviamente que não, né? Certo? Então essa é uma representação também, só para representar a regrinha para se chegar ao ΔS, certo? Então nesse caso, tá, a gente já falamos esse, então a gente parou nesse aqui, tá? Então digamos que nesse slide aqui, quando ocorre a variação da posição de espaço, né, então é ΔS igual a posição final menos a inicial. Exemplo, a gente tem ali uma linha reta, ok? Então a gente tem menos 2 metros no primeiro exemplo. Depois a gente tem 0, depois a gente tem 2 metros, depois vai aumentando para 4 e aumentou para 8, tá? Entenda a figura como um objeto que move de acordo com o sentido indicado no trajeto, tá? Então, digamos que é do menos 2 para 8, certo? Então, nesse caso, pessoal, quanto deslocou ao total de acordo com a figura a pequena bolinha? Então, digamos que a bolinha saiu do menos 2, seguiu, né, para o 8. Então, a pergunta é, quanto deslocou o total de acordo com a figura da pequena bolinha? Então a gente tem que colocar ali ΔS igual, né, a posição final, que é 8, né, menos a posição inicial, que é menos 2. Então digamos aqui, ó, ΔS igual a posição final menos a inicial, igual 8 menos, né, digamos que aqui menos com menos dá mais, então vai dar 10 metros. O deslocamento foi de 10 metros nesse caso, ok? Depois a gente tem a letra B. Qual foi o deslocamento efetuado na posição menos 2 até o 4? É só observar ali, então, a posição final menos a inicial, a final, no caso ali, qual foi o deslocamento da posição menos 2 até chegar ao 4 metros? Seria, então, 4 menos 2, né? Então, seria menos com menos dá mais, seria mais 6 nesse caso. Observação, então, né, é comum chamar a posição 0 de origem dos espaços, tá? Então, a origem dos espaços, certo? Então, pessoal, seria isso. Eu peço para vocês, então, colocar toda essa explicação do vídeo, tá, no caderno,
certo? Então, vocês têm 2 períodos para fazer isso. Caso não consigam realizar em 2 períodos, a gente pode pegar, né, o período da quinta-feira, se eu não me engano, ou sexta, agora não me recordo. Perdão, deleta isso. Certo? Então, seria isso.